Estenda a sua mão para cá, Paizinho, usa o teu servo essa noite como o Senhor sempre tem feito, com a palavra que venha aos nossos corações, meu Deus, palavra de encorajamento, de renovo, de despertamento, de correção, de edificação. Fala pela tua palavra, Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos receber do Senhor esta noite. Assim nós estamos desejoso. Repreende nesse momento toda distração, todo sono, meu Deus, todo roubador de mensagem, mas que o Senhor e a tua palavra pelo teu Espírito Santo tenha a primazia em nossos corações para falar. E no momento da tua palavra, cura, Jesus, restaura, liberta e convence. Eu te peço assim com a tua igreja, pelo teu servo, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Nessa noite eu saúdo a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Eu posso dizer, irmãos, que eu estou em um dos dias mais felizes da minha vida, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem esteve ali na casa da minha mãe no culto na quinta-feira, viu meu pai confessando Jesus, né, irmãos? Aleluia. Eu louvo a Deus, porque Deus, Ele tem cumprido, irmãos, a sua promessa na minha vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quantas das vezes, né, a gente orou, a gente pediu a Deus, e quantos anos se passaram e a gente não tinha visto o agir de Deus. E de repente, né, irmãos, quinta-feira meu pai resolveu do nada ali aceitar Jesus como seu Salvador. E no outro dia já está dizendo para minha mãe: olha, Maria, diga lá para o pastor Chaga que agora eu sou crente, né? Eu sou crente, aceitei Jesus e agora eu vou acompanhar você. Mas eu quero que você diga para ele uma coisa, que eu moro no interior, né, tenho os meus trabalhos lá, eu não vou poder estar todo dia no culto não, mas quando eu estiver aqui, eu vou estar na igreja, tá bom? Aleluia. Só Deus, irmãos, e nós sabemos, né, o preço que nós pagamos, o que você pagou até hoje, né, as suas orações, os seus propósitos para que alguém dos seus familiares esteja na casa do Senhor. Mas nessa noite, irmãos, eu venho dizer para você: não desista, permanece, persevera, porque Deus há de trazer aqueles que estão lá fora. Amém? Glória a Deus. Passou-se 17 anos, irmãos, para meu pai confessar Jesus, mas a vitória foi garantida em nome de Jesus. Amém? Ainda hoje eu nem acredito, né? Eu estou igual Tomé ainda, não acredito que meu pai aceitou Jesus não. Mas ainda bem que tem muitas testemunhas aqui, amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja Deus. Se nós fôssemos contar, irmãos, as bênçãos que Deus Ele nos tem entregado, com certeza nós falaríamos muitas coisas, aleluia. Mas nós temos a cada dia que agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós e por aquilo que Ele ainda há de fazer. Glória a Deus. Eu convido você nessa noite. Convido você para abrir sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 10. Verso 1 a seguir. Estamos em um culto de missões. Aleluia. Mateus capítulo 10, verso 1. Aleluia. Aleluia. Todos encontraram, irmãos?
está escrito assim: chamando os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, Judas Iscariotes, que o traiu. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não leveis bolsa de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Verso de número 16. Eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, eles os entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando, porém, vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será dado o que haveis de dizer, pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala por meio de vós. Versículo de número 32. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu lembro, irmãos, que estava com uns 2 ou 3 meses que eu aceitei Jesus. Aí eu fui pregar para o meu pai, sabe? E meu pai tinha muita raiva de crente. Aí disse assim para mim: eu quero é ver até onde é que tu vai com essa tua besteira. Eu tenho fé em Deus que um dia tu vai acabar com essa tua besteira, que esse teu negócio aí é só ilusão. Aí eu disse: tá certo, eu também tenho fé em Deus que um dia você vai também estar nessa mesma besteira que eu tô. Aí eu vou saber se é você que tem mais fé ou se é eu. Aí nós vamos saber, né? Passou-se os anos, irmãos, e eu lembrando no dia daquele culto lá, ele aceitando Jesus, ele chegou para mim e falou assim: olha, Francisca Maria, diz pro Neudinho, que ele me chama de Neudinho, diz pro Neudinho que quando eu vier para cá de novo, que eu for pro culto, eu vou aceitar Jesus, viu? Oh, glória. Ele mesmo decidiu por si só, irmãos. Ele não foi forçado, né? Não foi pressionado a nada. Louvado seja Deus. Então eu posso ver que Deus ele fez a obra na vida do meu pai e vai fazer também na vida dos seus familiares em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas voltando aqui para a palavra, irmãos, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós lemos, irmãos, uma passagem onde Jesus ele chama os seus discípulos, aleluia, e o Senhor, irmãos, entrega para eles uma missão de eles irem, aleluia, anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus. E é interessante, irmãos, que no capítulo 4 do livro de Mateus, Jesus ele começa a escolher os seus discípulos entre a multidão. Ele chama um, chama outro, aleluia. E no decorrer, irmãos, dos anos que Jesus, aleluia, estava aqui na terra, glória a Deus, ele prepara os seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não simplesmente com o ensino, mas também, irmãos,
com a prática vivida, né, daquilo que ele ensinava por palavras. Então, tanto ele ensinava por meio de palavra, mas também ele demonstrava, aleluia, com a sua vida, aleluia, que aquilo que ele falava era verdadeiro. E os discípulos, irmãos, ali, glórias ao nome do Senhor Jesus, ao lado de Jesus, sempre aprendendo com o Senhor. A gente até admira Paulo, né, presbítero, por ser um aluno de estar aos pés de Gamaliel, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu analisando, irmãos, os fatos, glória a Deus, nem se compara com o que os discípulos que andaram com o Senhor aprenderam, louvado seja, porque não existe, irmãos, nunca existiu, aleluia, um homem, glórias ao nome do Senhor Jesus, um mentor mais capacitado para ensinar do que o nosso Senhor Jesus. Aleluia, foi o maior mentor de toda a história da humanidade, louvado seja o nome do Senhor, que já existiu, foi o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eu acredito, irmãos, que quando Jesus, ele escolheu os discípulos, capacitou os discípulos, irmãos, e os enviou, é porque eles já estavam capacitados, louvado seja Deus, para fazer aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Aleluia. Então, irmãos, aqui no capítulo 10, ele chama os discípulos em particular. Ele chama os 12, aleluia. E a primeira coisa, irmãos, que o Senhor, ele entrega para os discípulos, para que eles vão. A primeira coisa que é preciso ter, aleluia, para ir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a autoridade. Jesus chama eles e o Senhor dá autoridade para eles, para que eles, irmãos, vão fazer a obra de Deus, fazer o ide do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diga assim: a primeira coisa que se precisa para ir é a autoridade de Deus na sua vida. Primeira coisa que Jesus deu para os discípulos, para eles ir fazer a missão, foi a autoridade. Aleluia, porque sem a autoridade de Deus, irmãos, não tem como curar enfermos, não tem como expulsar demônios, se não tiver a autoridade do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu posso dizer isso, irmãos, porque, aleluia, aleluia, quando no capítulo de número 19 de Atos, versículos 13 e 14, está uma passagem da Bíblia Sagrada que fala sobre, aleluia, uns judeus, aleluia, exorcistas, que quiseram, aleluia, também fazer o que os discípulos e Paulo fazia, expulsar os demônios. Eles saíram, aleluia, da sua própria vontade, né, do seu próprio entendimento, e foram expulsar um demônio, eram os filhos de Seva. E eles foram, irmãos, expulsar o demônio, aleluia, e eles disseram: olha, vamos, né, nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio respondeu para eles: olha, Jesus eu conheço, e também sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? A Bíblia diz, irmãos, que aqueles homens levaram uma pisa daquele demônio, porque eles não tinham autoridade. Então a primeira coisa, irmãos, para nós fazermos a obra de Deus e fazermos o ide do Senhor, nós temos que ter a autoridade de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E depois, irmãos, que Jesus deu autoridade para os discípulos, Ele direcionou eles. Glória a Deus. Ele diz assim, no versículo de número 5: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas vocês vão primeiro, aleluia, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus deu autoridade para eles, aleluia, para eles irem, e os direcionou, aleluia, como eles teriam que ir e onde eles teriam que ir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles não saíram igual os filhos de Seva, presbítero. Eles saíram cheios de autoridade e saíram, aleluia, direcionados pelo Senhor.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Eles não foram por vontade, deles mesmos. Eles não foram, irmãos, porque eles queriam ir, mas o Senhor lhe direcionou, Ele os enviou eles, aleluia, e disse: olha, vocês curem os enfermos, aleluia, expulsem os demônios, aleluia, e curem todo tipo de doenças e enfermidades. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. E no versículo 7 ele diz assim: olha, e indo, pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Qual era a mensagem deles? Era que o reino dos céus está próximo. Ou seja, Jesus está às portas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o reino de Deus está próximo. Aleluia. Esta era a mensagem que eles iam pregar, fazendo o ID do Senhor, naquela missão deles. Eles iriam pregar, aleluia, iam limpar os leprosos, curar, aleluia, expulsar os demônios. Eu lembro, irmãos, que no capítulo 2 do livro de Marcos, a Bíblia está dizendo, irmãos, que Jesus está lá numa sinagoga e ele, irmãos, pregando, aleluia, ensinando ali, irmãos, e a palavra que ele pregava saía da sua boca com tanto poder, com tanta autoridade, aleluia, que no meio da multidão, irmãos, se manifestou um demônio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E aquele demônio, irmãos, Jesus expulsou ele, irmãos, naquele momento. Mas primeiro a congregação inteira ouviu a palavra do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E é bem verdade, irmãos, que no capítulo de número 8 de Mateus, verso 16, depois que Jesus cura, versículo 18, depois que Jesus cura a sogra de Pedro, todas as pessoas da região levam os seus coxos, os seus enfermos, as pessoas que tinham enfermidade. E a Bíblia diz no versículo 18 que Jesus, com a sua palavra, curou todos os que estavam enfermos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, pelo poder da palavra, todas aquelas pessoas que estavam enfermas, elas foram curadas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Evangelho, irmãos, a palavra de Deus, ela cura, salva e liberta o homem de qualquer coisa que ele tem na sua vida. Ainda leva o homem para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos nossos dias, irmãos, em muitos lugares nós vemos, glórias ao nome do Senhor Jesus, não a mensagem, aleluia, que os discípulos pregaram. Nós vemos nos nossos dias atuais, irmãos, em muitos lugares, muitas pessoas pregando, irmãos, não o evangelho da salvação, não o evangelho, irmãos, de libertação, não o evangelho que transforma. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Eles pregam, irmão, é pregado um evangelho de autoajuda, aonde, irmãos, muitas pessoas buscam apenas uma autoajuda, mas que na realidade, irmãos, o evangelho genuíno, a palavra genuína, irmãos, é aquela que nos confronta e nos dá a capacidade de mudança de vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Indo pregar dizendo: o reino dos céus está próximo. Então, irmãos, hoje nós também podemos pregar que Jesus está às portas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Jesus disse assim para ele: olha, vocês não levem nada, nem bolsa, nem alforje. Vocês não levem nada, pois digno é o obreiro do seu salário. Aleluia. Em outras palavras, diz assim: olha, vocês vão, não se preocupem com nada, porque tudo eu vou providenciar para vocês. Em outras palavras, vocês podem ir despreocupados, porque eu vou providenciar o necessário. Vocês podem ir pregar o meu evangelho, podem limpar os leprosos, podem expulsar os demônios, e não se preocupem com nada, porque eu vou prover. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que o salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Deus, irmãos, é o nosso provedor quando nós fazemos a vontade de Deus.
Deus, irmãos, é o nosso provedor quando nós, aleluia, fazemos a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Posso dizer para você, irmãos, que a gente é prova viva disso. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, na obra de Deus nós já vivenciamos muitas coisas semelhantes a esta, aonde a gente vivia pela providência de Deus. Nunca, irmãos, Deus deixou faltar nada. Nunca Deus, irmãos, nos desamparou. Sempre Ele proveu. E hoje nós estamos aqui para dizer que em todo tempo Deus, Ele é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só, irmãos, que Jesus também, Ele alertou os discípulos, aleluia, que eles seriam perseguidos por pregar o Evangelho, anunciar Jesus. Que eles seriam perseguidos, irmãos, levados à presença de reis, governadores, de pessoas de autoridade, por causa que eles pregavam a Jesus Cristo. Por causa de Jesus eles seriam perseguidos. Por causa do nome de Jesus, aleluia, eles seriam levados à presença de reis e governadores. Mas eles não se preocupassem em falar alguma coisa, porque na hora necessária o Espírito Santo falaria por eles. Aleluia. Quero dizer para você, irmãos, glórias ao nome do Senhor Jesus, que mesmo na perseguição, Jesus está contigo. Mesmo na luta, na dificuldade, o Senhor está no teu barco. O Senhor está provendo o necessário. O Senhor está te direcionando, está te capacitando para que você faça a obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E Jesus, irmãos, nunca disse que a vida do crente seria só vitória. Como é costumeiro, nós ouvimos muitos hinos por aí que agora é só vitória, só vitória, só vitória, né? Só bênção e mais bênção e mais bênção. Aleluia. É certo que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu por nós. Só, irmãos, que a nossa vida como cristão, nós passamos por muitos desafios. O diabo investe de todos os dias, irmãos, perseguindo as nossas vidas para que nós desistamos da pessoa do Senhor Jesus. Nós, irmãos, neguemos o Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Só, irmãos, que no versículo 32, Jesus disse assim, todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Aí nós pregamos e conduzimos estes dois versículos para as pessoas que são descrentes. Só que estes dois versículos, irmãos, é para os discípulos. E Jesus estava falando com os discípulos. Então, irmãos, esta palavra se aplica a mim e a você. Ele estava dizendo para os discípulos que eles iriam passar dificuldade, ia ser perseguido, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Aquele que permanecesse até o fim, ele seria salvo. Aleluia. Que a salvação era por meio de esforço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que negasse ele diante dos homens, ele também ia negar ele diante do Pai. Mas aquele que confessasse, aleluia, e não negasse o nome do Senhor Jesus também, o Senhor também não ia negar ele diante do Pai que está nos céus. Então, irmãos, não há motivo algum pelo qual nós possamos negar o Senhor Jesus. Aleluia. Não há motivo algum para que nós possamos, irmãos, negar, aleluia, o Senhor das nossas vidas. Porque Ele foi até o final, irmãos. Ele renunciou a si mesmo. Aleluia, Ele foi até o final da sua missão,
para nos resgatar e nós podemos estar aqui. E acredito eu, irmãos, que você pode passar a dificuldade que for, a perseguição que for, você vai permanecer em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Aleluia. Pode faltar o pão, pode faltar tudo. O que não pode faltar em nossas vidas é a presença de Deus. Porque ela, irmãos, aleluia, é como o salmista disse: o Senhor é a nossa porção nessa terra. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então não negue o nome do Senhor Jesus. Permaneça, persevere, que Deus ele vai te dar a vitória no nome de Jesus. Amém? Quem crê assim, aplauda o Senhor Jesus nessa oportunidade, em nome de Jesus.